Eu nunca fui homem de acreditar em coisa fora do comum. Sempre botei fé mais no suor do que em reza. Mas depois daquele tempo no sítio, eu aprendi que tem coisa que não quer ser vista, mas quando é, não esquece da gente mais não. Tudo começou quando eu e minha mulher, a Lourdes, resolvemos mudar para o sertão. A gente estava cansado da cidade, da confusão, do barulho. E apareceu essa oportunidade de cuidar de um sítio que estava largado fazia mais de 10 anos. O preço era quase dado. Diziam que era só ajeitar umas coisinhas e dava para plantar, criar uns bichos e viver em paz. A casa era pequena, mas cabia nós dois. Só não cabia ela. A tal casa ficava no meio do mato, com estrada de barro que, se chovesse, ninguém subia. Era feita de barro batido, com telhado de palha. Tinha só um quarto, uma sala com cozinha junto. E o banheiro era fora. Tudo simples, tudo seco. Mas a Lourdes gostou logo de cara. Disse que queria plantar cacto, criar galinha, cuidar da horta e da alma também. Eu só queria silêncio e terra para trabalhar. Nos primeiros dias foi isso mesmo. Silêncio demais. De noite, a gente só escutava grilo, um ou outro canto de coruja, às vezes o estalo dos troncos secando no calor. Só que lá pela terceira noite, eu acordei com um barulho diferente. Não era bicho, era passo miúdo, como se tivesse alguém andando bem em cima da gente, no telhado. Só que o telhado era de palha e não tinha forro, só ripa e céu. Levantei, abri a porta com cuidado, lanterna na mão. Rodeei a casa. Nada, nenhuma pegada, nenhum bicho fugindo. O galo dormia como se nada fosse. Voltei, deitei e a Lourdes estava acordada. Perguntei se tinha escutado. Ela disse que sim. Deve ter sido um tatu, falou baixinho, tentando se enganar. Na noite seguinte, mesma coisa, mesma hora. Os passos. Só que dessa vez pararam bem em cima da porta do quarto e deu um estalo, seco, como se alguém tivesse se agachado lá em cima. Eu congelei e a Lourdes agarrou no meu braço, mas sem dizer nada. Na quinta noite foi pior. Era madrugada. Eu acordei num pulo, suado, com a sensação de que alguém estava olhando para mim. Não tinha barulho nenhum, nem grilo, nem vento. Só aquele silêncio duro que parece que tapa o ouvido da gente por dentro. Quando olhei para a porta do quarto, ela estava ali, em cima da porta, agachada. O cabelo caía para frente, não dava para ver o rosto direito. Mas o olho brilhava, parado, olhando direto para a gente. Ela não respirava, não tremia, só estava ali. O tempo parou. Eu não consegui me mexer, nem respirar direito. Senti uma coisa quente descendo pelas costas, como se o corpo todo tivesse desligado. Aí ela levantou o braço, devagar, bem devagar, e apontou para um canto da parede, perto do chão, do lado da cama. O dedo tremia, como se ela tivesse cansada. Mas os olhos continuavam cravados na gente. Nessa hora, eu devo ter desmaiado ou dormido, nem sei. Só sei que quando amanheceu, eu estava suado, com dor no peito, e a Lourdes sentada na beirada da cama, acendendo uma vela num pires velho que tinha trazido da cidade. Ela não disse nada, nem eu. Ficamos calados o dia todo. Naquela noite, ela dormiu de novo no quarto. Eu fui para a varanda, sentei na cadeira de palha que o antigo dono tinha deixado lá e fiquei escutando o mato. Mas não escutei bicho nenhum, nada. E aí comecei a notar que toda vez que tinha silêncio demais, a palha do telhado mexia, não com o vento, mas para dentro, como se alguma coisa caminhasse devagar lá por dentro, arrastando as pontas. E sempre indo para o mesmo canto, o mesmo que ela apontou com aquele dedo seco. Depois daquela noite, nunca mais dormi direito. A Lourdes também não era mais a mesma. Antes ela cantava de manhã, cuidava da hortinha, mexia nas galinhas. Depois ficou calada, com os olhos sempre vermelhos, meio perdidos. Às vezes rezava baixo, olhando para aquele canto da parede, como se soubesse que tinha alguma coisa ali. E tinha. A gente não falava no assunto.
Eu fingia que não lembrava da mulher em cima da porta. Ela fingia que não via as palhas mexendo sozinha. Mas no fundo, os dois sabiam. O tempo passou, seco como tudo por ali. A terra rachava, a sombra do juazeiro parecia fugir do sol. O poço baixou, e dentro da casa o ar ficava pesado de tarde, como se fosse suando medo. Um dia, uns 6 meses depois, eu resolvi reformar o quarto. A parede do lado da cama estava esfarelando e eu queria rebocar para segurar melhor o telhado. Quando comecei a cavar ali na base para limpar o rodapé, senti a enxada bater em pano. Achei que fosse trapo velho, mas quando puxei, veio uma coisa estranha junto. Um negócio duro, meio branco, meio quebradiço. Era osso. Primeiro achei que fosse bicho, cachorro talvez. Mas tinha dente de gente, pequeno, mas de gente. Osso da perna, do braço, tudo ali, embrulhado num pano que devia ter sido vestido. Chamei a Lourdes. Quando ela viu, chorou na hora. Só chorou. Não perguntou nada. Ficou ajoelhada do lado do buraco, tremendo. Eu fui na delegacia. Fizeram pouco caso. Disseram que deviam ser restos antigos, de alguém da seca, talvez algum parente de quem morava antes. Mandaram levar para perícia, mas ninguém deu retorno. Uns dias depois, um velho apareceu por lá. Disse que era sobrinho do antigo dono. Ficou parado do lado de fora, olhando a casa de longe. E me contou. Disse que o tio dele era homem ruim, bruto, calado. Mandava na mulher como se fosse bicho. Um dia, ela sumiu. Ele disse que ela tinha ido embora, mas as más línguas sempre cochicharam que ela via demais. Foi a frase dele, ela via demais. E agora eu penso, era isso mesmo. Ela via a gente, via a casa, via tudo. E ficou ali, espreitando. Depois disso, a gente não conseguiu mais ficar lá. Vendemos a casa por quase nada. Fomos para a cidade. A Lourdes ficou doente. Os médicos diziam que era depressão, coisa da cabeça. Mas eu sabia. Era outra coisa. Era o peso de saber que a mulher ainda estava lá. Mesmo depois de desenterrada, ela ainda estava lá, vigiando. Eu fico pensando às vezes, como seria se eu não tivesse levado a Lourdes para aquele lugar? Talvez ela tivesse viva até hoje. Talvez tivesse sorriso no rosto, mas não, fui eu que quis ir, fui eu que disse que ia ser vida nova, mas o que a gente achou foi a morte velha. A última noite que dormi lá, antes da mudança, eu escutei de novo os passos, só que dessa vez não pararam na porta. Eles vieram até a beirada da cama e eu não tive coragem de abrir os olhos. Até hoje, de vez em quando, eu sonho com a porta, sempre com ela em cima. Se essa história te arrepiou de um jeito que você nem esperava, me ajuda aí, se inscreve no canal. Aqui é assim, só história pesada, vinda do fundo da lembrança de quem viveu. Seu apoio faz toda a diferença para eu continuar trazendo esses causos que ninguém mais tem coragem de contar. Tem gente que acha que herança é sorte, que ganhar uma terra, uma casa velha, um pedaço de chão esquecido por Deus é bênção. Mas não é. Eu me chamo Lucas, tenho 17 anos e o que aconteceu comigo foi exatamente o contrário. Foi em julho, nas férias. Meu avô me chamou para ir com ele até um sítio que tinha sido da nossa família. Ficava enfiado no mato, interior do Maranhão, numa região que nem sinal de celular pegava. Ele falou que era uma visita rápida, só para olhar o lugar, ver o estado da casa e pensar se valia vender ou reformar. Aceitei ir, meio sem paciência, mas fui. Minha mãe pediu, e eu obedeço a minha mãe. A estrada já era esquisita. Só buraco, chão de terra batida. Mas o que me arrepiou mesmo foi a entrada da casa. Tinha uma trilha de uns 30 metros até o alpendre e do lado uma escadinha antiga de cimento que descia para o quintal. Era por ali que a gente ouviu. Parece coisa besta, mas não foi. A gente estava subindo a trilha e escutou.
Um som de patas pesadas, descendo degrau por degrau, rápido, como se fosse um cachorro grande, mas sem barulho. O som era do movimento. Não era som real. Não tinha impacto. Não tinha respingo de pedra. Não tinha oco de pata no cimento. Meu avô travou, ficou parado olhando para a escada. Eu também olhei. Foi quando a gente viu. Era um cão preto, inteiro preto. Mas o focinho era um buraco. Não tinha rosto, só uma sombra vazada. E ele descia como se a gravidade puxasse, mas as patas não tocavam o chão de verdade. Parecia uma lembrança, um eco. O avô segurou meu braço com força, falou só uma vez: "Não fala nada, finge que não viu." A gente entrou na casa, fedia mofo, fedia abandono. As portas todas emperradas, as janelas com ferrugem, mas lá dentro era menos sufocante do que lá fora. Curioso isso. A casa tinha só 2 cômodos habitáveis, uma cozinha e um quarto pequeno. A varanda na frente era onde meu avô armou a rede e eu fiquei com o colchonete no chão mesmo. No começo da noite ele ficou calado, muito calado. Ficou mexendo numa gaveta antiga da cozinha, tirou uma garrafinha de vidro. Era cachaça, pensei, mas não tinha cheiro e ele tomou como se fosse remédio. Não quis jantar, nem conversou. Eu fui dormir cedo. A casa parecia que respirava. O telhado estalava, as tábuas tremiam. Mas isso eu até esperava. Casa velha faz barulho. O problema foi quando deu meia-noite. A porta da varanda abriu sozinha. A porta da varanda abriu sozinha, sem vento, sem clique de trinco. Só o rangido seco da madeira sendo empurrada devagar, como se alguém estivesse ali, do lado de fora, só encostando com um ombro. A luz da lua batia direto no batente e não tinha ninguém. Eu me levantei devagar. Fiquei sentado no colchonete com o coração acelerado. Meu avô na rede. Ele estava acordado, mas com o olho vidrado, travado, respirando fundo, feito quem segura um choro ou uma raiva. E aí a rede começou a ranger, bem do lado do meu avô, como se alguém tivesse subido. Mas eu vi, ninguém subiu. Só que o pano afundou. Eu juro por tudo que é mais sagrado. A rede afundou com o peso de alguma coisa invisível. Como se um bicho pesado, grande, tivesse pulado ali e se ajeitado devagar. Um chiado saiu da garganta do meu avô. Meio rosnado, meio lamento. Mas ele não se mexia. Eu não consegui levantar. Meu corpo não respondia. Foi como se eu tivesse grudado no chão. Só os olhos se mexiam, e foi aí que veio o pior. A sombra, aquela mesma silhueta do cão, mas maior, mais deformada. Ela foi surgindo no canto da varanda, aos poucos, como se estivesse brotando da parede. A cabeça era toda torta, e onde devia ter o focinho era só aquele buraco preto, fundo, como se alguém tivesse arrancado com a mão. Não latia, não babava, não cheirava, só observava. O vazio do rosto apontado direto para mim. Durou uns 10 minutos, talvez mais. A coisa se manteve ali, olhando, a rede balançando com meu avô paralisado, e eu, sem conseguir sequer gritar. Depois, tudo sumiu. De repente, a porta se fechou sozinha com um estalo. Meu avô desmaiou, caiu da rede com força, e só aí parece que meu corpo respondeu. Corri até ele, chamei, sacudi. Ele demorou para voltar. Quando acordou, me empurrou com raiva e gritou que a gente ia embora logo cedo. No outro dia, a gente saiu com o sol ainda nascendo. Eu achei que ele ia ficar calado, mas antes da gente pegar o carro, ele passou numa casinha mais afastada, perto da estrada, onde morava um senhor bem velho. Conversaram rápido, no portão mesmo. O velho apontou para casa, cruzou os braços e disse só uma coisa que eu ouvi. Ele matou o bicho antes de puxar o gatilho. Dizem que o cão tentou impedir, não deixou ele subir para o quarto, mas não teve jeito. Os dois morreram ali. Na volta para a cidade, meu avô não falou uma palavra. Eu também não quis saber mais.
Nunca mais perguntei daquela herança, nem do terreno, nem da casa. Hoje, quando alguém fala em ir para a roça, em mexer com casa velha de família, eu fico quieto. Tem coisa que é melhor largar para trás. Tem herança que não se aceita. Tem cão que ainda desce, sem fazer som. Tinha uma cerca torta lá no fundo do sítio. Ficava bem atrás do chiqueiro, perto do mato alto, encostada num poço que está tapado há mais de 15 anos. Nunca me preocupei com aquela parte ali. Era só mato e silêncio. Mas os porcos começaram a aparecer mortos. O primeiro, eu achei que podia ter sido cobra. O segundo, já comecei a desconfiar. Quando foi o terceiro, aí não deu mais para fingir que era coisa da natureza. Nenhum deles tinha sinal de ataque, nem marca de mordida. Só mortos, duro, de olhos abertos e sempre de madrugada. Comecei a desconfiar que alguém andava pulando a cerca. Não tenho câmera aqui, nunca precisei, mas baixei um aplicativo de celular que grava quando detecta som ou movimento. Tinha lido sobre isso num grupo. Improvisei um suporte com tijolo e vassoura e deixei o celular virado justamente para a parte do poço. Não sei bem por quê. Talvez porque era a parte que me dava mais arrepio. Na manhã seguinte, fui ouvir o que tinha gravado. Tinha vento, alguns estalos de galho seco, nada demais até uns 2h40 da madrugada. E aí, teve uma pausa estranha, tipo um vácuo de som. E depois veio uma voz abafada, fraca, parecia que vinha debaixo da terra. Ela disse: "Só eu sei a verdade." Meus braços gelaram na hora. Voltei o áudio umas 4 vezes. Era uma voz de homem, mas meio longe, meio encoberta. Podia ser interferência, podia ser qualquer coisa. Mas o que me travou mesmo foi o tom. Era uma voz cansada. Igual quando a pessoa está querendo que alguém escute de verdade. Na segunda noite, fiz de novo. Celular no mesmo lugar. E dessa vez eu não dormi direito. Deixei tudo escuro. Fui deitar, mas minha cabeça não parava. No dia seguinte, abri o áudio com a mão tremendo. E lá estava de novo, quase no mesmo horário. A voz agora dizia: "Eu ainda estou aqui." Fiquei olhando para o fundo do quintal por muito tempo. Não tinha coragem de ir até lá, nem para recolher o celular. E foi nessa hora que meu coração pesou, porque ali do lado do poço foi o último lugar que meu irmão foi visto. Ele sumiu faz 8 anos. Tinha 19. E naquele dia, ele estava cortando o mato em volta do poço, ajudando meu pai. Depois do almoço, ninguém mais viu ele. Procuraram por todo canto. Chamaram a polícia, cães farejadores, gente da cidade veio ajudar. Mas nada, nem sinal. Meus pais morreram sem resposta. E eu só fechei o poço com umas tábuas podres. Não pelo risco, mas pela dor. E agora, essa voz. Na terceira noite, rezei antes de dormir. Pedi que não fosse ele, pedi que não fosse coisa ruim. Mas no fundo, tinha uma parte de mim que queria ouvir de novo. O áudio dessa vez dizia: "Por favor, ouve, me tira daqui." Na hora, o celular quase caiu da minha mão. Fiquei com náusea, senti um peso nas costas, tipo vergonha, ou medo, ou culpa, tudo misturado. Eu não sabia se estava ficando doida, mas também não sabia como ignorar aquilo. Fiquei andando pelo terreiro até quase meio-dia. E no fim, peguei uma pá, umas luvas e fui até o poço. Fazia anos que eu não chegava perto. As tábuas estavam todas comidas de cupim. O mato tinha subido pelas laterais. Empurrei tudo com a pá. Deu um estalo. O cheiro subiu na hora. Cheiro de água velha, de mofo e de outra coisa, difícil de explicar. Um cheiro parado, como se o tempo não tivesse andado lá dentro. Iluminei com a lanterna do celular. Só vi pedra, umidade e silêncio. Mas na beiradinha da pedra, onde o limo estava mais grosso,
Vi um pedaço de metal. Peguei com um graveto. Era uma corrente fina, com um pingente torto, enferrujado. Limpei com a blusa. Era o pingente de São Miguel que meu irmão usava no pescoço. Ele nunca tirava. Ganhou de presente da minha mãe. Tava ali, do lado do poço, sozinho. Na hora que eu vi aquele pingente, parece que o mundo parou. Eu me agachei ali mesmo com a mão suja, o rosto molhado, o coração disparado. Olhei para o fundo do poço, mas tudo era sombra. Era como se tivesse alguém ali, mas ao mesmo tempo não tivesse mais nada. Chorei baixinho. Fiquei ali uns 20 minutos sem falar uma palavra. Eu não queria gritar, não queria chamar ninguém. Aquilo ali era só meu. Meu irmão, ele estava ali esse tempo todo. Será que caiu? Será que empurraram? Será que... Eu não sabia o que fazer, nem como contar. Só sei que catei aquele pingente com as duas mãos, beijei e levei até o quarto. Guardei dentro de uma caixinha de veludo que minha mãe usava para guardar terço. Não voltei mais no poço depois disso, nem quis gravar de novo. A última frase daquela madrugada foi: "Me escuta, por favor." E eu escutei, talvez tarde demais. Talvez não era nem ele, talvez usaram o nome dele para me chamar. Não sei. O que eu sei é que nenhuma gravação me tocou daquele jeito antes. Nenhuma palavra ficou tanto tempo dentro de mim. E olha que eu apaguei tudo depois. Os áudios, deletei. Porque eu sabia que se ouvisse de novo, não ia mais viver em paz. Só que mesmo apagando, a voz ficou. Aquela frase ficou. Só eu sei a verdade. Fui até a polícia com o pingente. Disseram que sem corpo, sem prova, não dava para abrir investigação de novo. Um rapaz sugeriu que podia ser coincidência. Alguém jogou lá. Falaram que o colar podia ter caído ali antes do desaparecimento, mas eu sei que não, porque a gente procurou tudo, cada canto, e esse pingente nunca apareceu. Ele sumiu com o corpo e agora voltou sozinho. Às vezes eu me pergunto, será que foi ele tentando me alcançar? Ou será que alguma coisa usou a memória dele para chegar até mim? Eu não conto isso esperando que acreditem, nem quero que sintam pena. Só tô falando porque, desde aquele dia, eu escutei mais do que uma voz. Eu escutei tudo que eu nunca quis enfrentar. Tudo que ficou entalado na garganta. Porque às vezes a gente acha que silêncio é paz, mas não é. Às vezes o silêncio é só um jeito da dor ficar ali, escondida, esperando uma hora de falar, e quando fala, a gente precisa decidir se escuta ou se corre. Eu escutei, mas até hoje não sei se foi certo, porque desde aquele dia eu não consigo mais passar perto do poço, e às vezes de madrugada, mesmo sem gravação, eu ainda acho que ouço alguém chamando meu nome bem baixinho, mas eu não vou até lá, não mais. Eu estava numa série de gravações de um documentário sobre fazendas históricas no interior de Minas. Era um projeto que a produtora pegou com verba estadual, coisa bem simples, mas com um roteiro bonito, focado no ciclo do café e nas estruturas antigas que ainda estavam de pé. Nesse episódio em específico, a gente tinha conseguido autorização para filmar numa fazenda que, segundo disseram, estava fechada há mais de 12 anos. Era um casarão enorme, do fim do século XIX, no alto de uma colina isolada, cercado de cafezal já abandonado e com uns galpões ao redor que ninguém mais usava. A casa-sede ainda tinha mobília original. Sofás, cortinas grossas, cristaleira, a escadaria de madeira no centro, tudo intacto. E era um lugar bonito, sabe? Não era sombrio como a gente costuma imaginar. Era claro, arejado. Só que tinha aquele silêncio espesso que parece pesar no ar. Como o orçamento estava curto e os hotéis da cidade eram longe, a dona da propriedade liberou a gente para passar uma noite lá dentro. Só uma. O pessoal da equipe curtiu a ideia, mais pelo folclore do que por conforto.
A gente montou os colchões no chão da sala, ligou lanterna de emergência e ficou por lá. No jantar, o diretor começou a brincar com uma história que a produtora local contou, que o tal coronel, dono da fazenda na época do café, fazia reuniões secretas com outros fazendeiros e maçons ali no salão de cima, e que alguns empregados da fazenda, bem, sumiam, nunca mais eram vistos. Todo mundo levou na piada. O som direto fez um brinde com uma xícara de esmalte descascada e falou: "Ao último chá do coronel." E aí foi risada geral. Eu confesso que ri também. Mas teve uma hora que a câmera do drone travou sozinha, sem motivo. Tava parada, carregada, do nada pifou. O diretor riu de novo. É ele mandando desligar. Era para ser só brincadeira, mas sabe quando começa a ficar pesado? Mais tarde, já deitada, tive dificuldade para dormir. A madeira do assoalho fazia barulho com qualquer movimento e o cheiro do lugar não era só mofo. Tinha um cheiro de coisa velha mesmo, um azedo leve no ar. Eu fiquei virando de um lado para o outro, ouvindo os outros respirarem, roncando leve. Foi por volta de umas 2 da manhã, talvez mais, que eu acordei de supetão. Não foi barulho que me acordou, foi cheiro. Um cheiro fortíssimo de fumo de corda. Tabaco mesmo, bem forte, como se alguém tivesse acendido um cachimbo ali dentro. Na hora, minha cabeça foi rápida. Alguém da equipe acordou, foi lá para fora fumar e o cheiro entrou. Mas logo depois, eu percebi, não tinha vento nenhum, nem janela aberta, e aquele cheiro vinha de cima. E então começaram os barulhos. Primeiro foi o som metálico, como se alguma coisa de prata tivesse batido em porcelana. Depois o som de líquido sendo servido, devagar, contínuo. E passos pesados, mas firmes, como de botas antigas sobre madeira seca. E o mais estranho, ninguém da equipe estava em cima. Ninguém tinha se alojado lá. Aquele andar, o salão de reuniões, estava vazio, ou deveria estar. Peguei meu celular, mas não tive coragem de filmar. Eu juro que pensei em acender a lanterna, gravar o som, alguma coisa. Mas meus dedos estavam meio dormentes, suando. E eu senti que se eu subisse com a luz acesa, alguma coisa ia mudar de rumo. Como se eu tivesse invadindo algo que não era para ver. Mesmo assim, fui. Com o coração disparado e o corpo gelado, subi cada degrau com a mão no corrimão. Na metade da escada, o cheiro ficou mais forte. Tabaco e chá. Chá quente mesmo, como se tivessem acabado de preparar. Eu lembro que senti até aquele azedinho doce no fundo da garganta, igual chá preto. A porta do salão estava encostada e a luz da lua entrava direto pela janela, iluminando só uma parte da mesa central. O resto estava meio em penumbra, e ali eu vi. E ali eu vi. A mesa, que de tarde estava coberta de pó e objetos velhos, agora parecia arrumada. Ainda suja, sim, mas arrumada. Com xícaras colocadas nas pontas, copos pequenos de vidro grosso e uma garrafa escura no centro, tipo daquelas de licor. Tinha gente sentada ali, ou vultos, silhuetas, sei lá. Eram 4. 3 deles pareciam mais apagados, quase uma sombra ondulando. Mas o quarto estava mais nítido. Tinha terno escuro, colarinho alto e um chapéu tipo coco, que fazia sombra no rosto. Eu não conseguia ver a expressão dele, mas dava para perceber que ele estava olhando para frente, fixo, como se soubesse que eu estava ali. E ao mesmo tempo não se importasse. Ele levantou uma xícara, com uma mão firme, elegante, como quem já fez aquilo centenas de vezes, e levou até o rosto. Só que não tinha rosto. Era só um vazio escuro, como um buraco de sombra onde devia estar o nariz, a boca, os olhos. Aquela imagem me congelou. O som da xícara tilintando ecoou como se tivesse batido dentro da minha cabeça. Eu travei. E aí, não lembro de mais nada. Apaguei ali mesmo, de pé, na escada. Quando acordei, devia ser manhã.
A claridade estava mais forte e já dava para ouvir uns passarinhos de longe. Eu estava deitada no chão da sala de baixo, com a cabeça apoiada num cobertor dobrado. Ninguém da equipe tinha acordado ainda. Ou se acordaram, fingiram que não sabiam de nada. Minha primeira reação foi achar que tinha sonhado tudo. Que o cheiro, os sons, o vulto, tudo tinha sido minha mente cansada. Só que aí, eu subi de novo. E quando abri a porta do salão, estava tudo como antes. Poeira, móveis cobertos, ninguém. Mas as marcas estavam lá. Sobre a mesa, no pó fino, dava para ver os círculos limpos onde tinham sido colocadas xícaras e copos. Uns ainda molhados de leve, como se tivessem sido usados há pouco. E as marcas do fundo da garrafa no centro, redonda e pesada. Mas ninguém da equipe subiu ali, ninguém levou nada para cima. E ninguém, além de mim, quis comentar aquilo. Durante o café da manhã, falei por alto, sem entrar em detalhe. O diretor riu. Impressão da madrugada. O câmera fez piada com chá dos fantasmas do café colonial. Mas teve uma hora que eu vi o técnico de som olhando para a escada com uma cara estranha. Ele também não estava tranquilo. Eu vi. A gente terminou o dia e foi embora da fazenda no fim da tarde. Fizemos mais 2 episódios depois daquele, mas ninguém da equipe quis voltar lá no ano seguinte para refazer imagens ou gravar extras. Aliás, o episódio da Fazenda das Araras foi o único que ficou com o áudio da escada chiando sem explicação, mesmo depois da edição. E eu nunca mais consegui assistir ele até o final. Toda vez que o vulto do coronel aparece nos quadros da parede, meu peito aperta de um jeito esquisito. Eu não sou de acreditar. Nunca fui, mas naquela noite tinha alguém ali. E ele ainda estava servindo o chá. Eu lembro direitinho do dia que aquilo começou. Foi em julho de 1998. A gente tinha ido passar as férias lá no sítio dos meus pais, no interior do Tocantins. Lugar alto, meio afastado, casa antiga de madeira, com varanda que fazia volta e uma estradinha de terra que só subia. No tempo, meu menino tinha 11 anos. Era quieto, mas era um menino normal, sabe? Só que naquela viagem ele já chegou diferente. Nos primeiros dias eu achei que era coisa de adaptação. Dormia mal, suava muito, acordava falando baixo, de olho aberto. E aí começou com os desenhos, uns rabiscos. Mas não era coisa de criança. Eram uns bonecos estranhos, com os braços tortos, sem pé, cabeça fina, olhos fundos, tudo preto, só com um fundo vermelho. Ele fazia o mesmo desenho todo dia, a folha toda rabiscada, e os tais homens em pé num morro. Eu perguntei uma vez o que era. Ele só disse: "É os homens do monte." Fiquei calada. Achei que era bobeira, mas me incomodou. E toda vez que o céu ficava vermelho no fim da tarde, ele ficava ruim. Gelava a mão, andava de um lado para o outro. Tinha uma frase que ele repetia, como se tivesse decorado: "Quando o céu sangra, eles saem." Na primeira vez que ele falou isso, eu levei até na brincadeira. Mas na terceira, já não achei graça, porque coincidiu com umas coisas que começaram a acontecer no sítio. Um dos cachorros sumiu. Depois o outro apareceu com o rabo quebrado e não latia mais. As galinhas começaram a botar fora do ninho, e o menino cada dia mais estranho. Teve uma noite que ele mesmo enrolou o corpo com pedaços de pano e amarrou com fita, como se fosse armadura. Pegou o chinelo, prendeu no peito com barbante. Eu vi aquilo e perguntei o que ele estava fazendo. Ele olhou sério com a voz mole. "Hoje eles vão vir." Meu sangue gelou. Falei com minha mãe, com meu pai. Eles riram. Disseram que era coisa de menino que vê muito desenho, mas eu não conseguia dormir. Aquele dia, o céu ficou muito vermelho. Um vermelho quase escuro, como se tivesse fogo por trás das nuvens. Deitei com ele cedo. Tentei cantar, tentei rezar.
Ele não falava nada, só apertava meu braço e olhava para a janela. Lá para meia-noite eu cochilei e acordei com um som que eu nunca mais esqueci. Parecia carne sendo rasgada, mas grossa, sabe? Igual quando a gente tira couro do porco. Vinha lá de fora, junto com um barulho de madeira estalando, porta batendo com vento. Só que não tinha vento nenhum. Levantei, fui na ponta do pé até a cozinha. Quando cheguei perto da porta da varanda, senti um cheiro azedo, quente. Não era fezes, nem bicho morto. Era como se fosse enxofre, mas queimado. Aquilo me fez tossir. O ar estava grosso. Olhei pela fresta. A luz da lua estava alta, mas não entrava. Era como se tivesse um breu parado no quintal. E mesmo assim, tinha sombra passando. Sombra comprida, andando devagar, como se medisse a casa. A madeira do chão rangia, mas não tinha ninguém ali. Foi aí que escutei o grito. Mas não era de gente, nem de bicho. Era no meio, igual uma vaca tentando falar. Aquilo me paralisou. Eu só pensava no meu filho. Saí correndo para o quarto e a cama estava vazia. Me deu um desespero. Comecei a chamar ele baixo para não acordar os pais. Entrei na área de serviço e ouvi um chorinho, abafado. Olhei para baixo da pia e ele estava lá, todo encolhido, com pano no corpo inteiro, fita nos pulsos, sangue escorrendo do nariz. O rosto estava pálido, mas ele ainda conseguiu falar. Disse assim com a voz sumida: "Eles não me acharam, mas vão querer voltar." Ali eu soube que não era invenção. Aquilo era real e era ruim. Eu puxei ele dali como pude. O corpo tremia igual vara verde. A roupa estava molhada e ele estava com cheiro de ferrugem e suor. Levei para o quarto, limpei o rosto dele com pano frio, cobri até o pescoço e deitei do lado. Nem tentei dormir de novo. Só fiquei ali, ouvindo. Do lado de fora, as janelas batiam leve. Não era vento. Era como se alguém encostasse de propósito, como quem cutuca para ver se a gente reage. O telhado rangia, um rangido lento, como se alguém andasse ali em cima com um passo só. De vez em quando, eu ouvia um tipo de sussurro, mas não em português. Era um som seco, áspero, com pausas, como se falassem entre si ou rezassem. Lá para as 4 da manhã, tudo parou de uma vez. O ar clareou. O cheiro ruim foi saindo devagar, e a casa ficou tão silenciosa que doía no ouvido. Quando o sol começou a nascer, eu levantei devagar. Meu menino ainda estava com os olhos abertos, mas não falava nada. Fui até a porta da varanda com medo do que ia encontrar. E o que eu vi, não tem como esquecer. O curral estava coberto de sangue, o chão inteiro. A cerca manchada, os bebedouros respingados. Mas não tinha um corpo, nem os porcos, nem as galinhas, nem a vaca. Nada. Nem pena, nem pelo, nem casco. Sumiram. E no lugar, só rastro. Marcas fundas no barro, como se alguém tivesse arrastado garras grandes, umas 4 pontas paralelas, largas, que vinham lá de cima do morro e paravam bem ali. No meio, um buraco. Um círculo afundado no barro, como se tivessem se ajoelhado ali, ou esperado. Subimos o morro mais tarde, eu e meu pai. Lá no topo, bem no centro da clareira, tinha só um porco, um só, deitado, com os olhos abertos, sem sinal de sangue. Como se tivesse sido colocado ali, como se fosse recado. Meu pai não disse nada, só fez o sinal da cruz. Voltamos para casa. A gente ficou mais 3 dias no sítio, mas não anoitei mais lá. Dormia na casa de uma prima na cidade. E quando a gente foi embora, meu filho só falou uma frase no caminho todo: "Agora eles sabem onde a gente mora." Depois disso, ele parou de desenhar. Jogou tudo fora, queimou sem eu pedir. E nunca mais falou do céu vermelho, nem dos homens do monte. Mas até hoje, quando a tarde começa a fechar daquele jeito, quando o sol encosta nas nuvens e o céu escurece em tom de ferrugem, ele abaixa os olhos, como se esperasse alguma coisa voltar. Vendi o sítio. Ninguém mais quis criar bicho lá. Dizem que até hoje o pasto não presta, que os animais não dormem ali.
E às vezes, quando a gente passa por perto, o cheiro ainda vem. Enxofre, do nada, quente, seco, como se a terra ainda lembrasse. E eu também lembro. Porque se tem uma coisa que me corrói até hoje, é ter achado que era só sonho, que era só criança com medo do escuro, quando na verdade meu filho já estava se preparando para se esconder, para se proteger, para sobreviver, e eu não vi. Eu sempre achei que escola era lugar de aprender, brincar, conhecer gente, mas ninguém me ensinou o que fazer. Quando a coisa que você viu não dá para contar nem para você mesmo. Isso aconteceu quando eu tinha uns 14 anos. A escola organizou uma excursão para uma fazenda pedagógica no interior de Goiás. Aquelas que tem vaca, horta orgânica, oficina de barro, esse tipo de passeio mais educativo. Eu fui porque era ponto extra. Estava com 2 notas vermelhas em ciências e minha mãe insistiu. Só que ninguém imaginava o que ia ter naquele lugar. A fazenda era bonita até. Tinha um casarão antigo, uma trilha com placas, bastante mato. Era fim de abril, o sol meio encoberto, calor abafado, mas sem vento. Eu estava andando com 2 amigos, o Léo e o Patrick. A gente não era bagunceiro, mas também não andava colado nos professores, ficava mais na nossa. Num certo ponto do passeio, o grupo parou para fazer um lanche coletivo. A monitora pediu para a gente não se afastar muito, mas foi aí que a gente viu uma trilha meio escondida, atrás de um galpão de ferramentas. Era estreita, cheia de capim alto, meio fechada de mato. O Léo falou que parecia levar para um açude. E levou mesmo. A gente foi descendo devagar. Tava um silêncio estranho. Só barulho de cigarra e galho seco quebrando sob o pé. Lá embaixo, tinha um lago pequeno. Não era bonito. A água era escura, barrenta, o chão em volta meio afundado, como se ninguém pisasse ali fazia tempo. A gente ficou ali um tempinho, só olhando, até que o Patrick apontou. Ali, ó, tem gente na água. A princípio parecia só reflexo, mas quando a gente se aproximou mais da beira, eu vi também. Tinha um grupo, umas 6, 7 pessoas no meio do lago, e eles estavam de mãos dadas, girando em círculo, devagar, sem música, sem canto, só rodando. O Léo achou que era alguma dinâmica da fazenda, mas estava esquisito. As roupas deles não pareciam certas, algumas pareciam molhadas demais. Outras pareciam antigas, como roupa de gente que já morreu. O que mais me travou foi o rosto. Eu sei que vai parecer mentira, mas eu vi direitinho. As bocas eram grandes demais, tipo, como se o grito tivesse rasgado o rosto. Só que ninguém gritava. Não tinha som nenhum. A gente ficou parado, congelado. E eu me lembro bem, o Patrick puxou o celular para tentar filmar. Mas quando apontou a câmera, travou. A tela ficou preta, só o som da água se movendo e o barulho das mãos batendo, girando, girando. Foi aí que o Léo acendeu a lanterna dele. Ele sempre andava com uma daquelas pequenininhas. Quando o feixe da luz bateu no meio da roda, os rostos se viraram, todos, como se tivessem esperando a gente notar eles. E aí sim veio o som. Mas não era normal. Eram gritos. Vários, mas secos, tipo sem garganta, como se a gente estivesse escutando debaixo d'água, ou como se a garganta deles estivesse aberta demais e o som vazasse pelo corpo. Nessa hora, o Patrick escorregou, quase caiu na lama. E quando ele caiu de joelho, a roda parou. Parou mesmo, de uma vez. As mãos ficaram esticadas e os rostos apontados para a gente, todos os olhos, vazios, mas fixos, como se estivessem enxergando a gente por dentro. E aí, eu vi. Uma das mulheres na roda tinha o cabelo igual ao da minha mãe, igual, cortado reto na nuca, e estava com uma blusa florida que eu já tinha visto ela usar, só que estava ensopada, grudada no corpo. Aquilo me travou.
O Léo me puxou pelo braço e a gente correu, sem olhar para trás. Subimos aquela trilha tropeçando, arranhando a perna no mato, o coração batendo nos ouvidos. E os gritos pareciam acompanhar a gente, mesmo quando o lago ficou para trás. Quando a gente chegou no grupo, ninguém notou nada, ninguém perguntou. A monitora só reclamou que a gente estava suado, ofegante. A gente não contou nada, nem naquela hora, nem depois. Mas o que aconteceu depois foi pior. No dia seguinte, quando a gente voltou da excursão, já tinha um clima estranho no colégio. O diretor chamou os 3 na coordenação, separado do resto da turma, mas não perguntou se a gente aprontou, nem se a gente se afastou do grupo. A pergunta foi só: vocês viram alguma coisa diferente na fazenda? Ninguém respondeu, nem sim, nem não. Ele só olhou pra gente por um tempo. Depois soltou um suspiro fundo e disse pra gente não comentar nada do que viu, que era pro bem da escola. A partir daquela semana, a fazenda saiu da lista de excursões e nunca mais foi citada nas reuniões de pais, nem nas aulas. Sumiu. A gente também parou de conversar sobre aquilo. Ficou um silêncio pesado, tipo um acordo mudo mesmo, e foi ficando por isso. Só que eu não consegui esquecer. E eu sei que o Léo também não esqueceu, porque um ano depois ele saiu da escola. Foi morar com o pai no interior de Minas. Já o Patrick, não sei, sumiu das redes, trocou de colégio e nunca mais falou comigo. Mas o que ficou mesmo foi o que começou a acontecer comigo depois: os sonhos. No primeiro, eu só escutava os gritos, não via ninguém. Só aquele som seco, como se alguém gritasse com a boca cheia de água tentando sair. Acordei com a garganta doendo, como se eu estivesse tentando gritar também. No segundo, eu estava naquele lago de novo, mas sozinho. Tinha neblina em volta e eu via a roda de longe. Não dava para reconhecer ninguém, mas eu sentia que me olhavam, que esperavam eu descer. Então veio o terceiro, o pior. Nesse, eu vi ela, minha mãe, no meio da roda, rodando de mãos dadas com aquilo. A cabeça dela estava meio pendida para o lado, o cabelo grudado no rosto e os olhos meio embaçados, mas abertos. A boca estava rasgada, como os outros. Mas o que me destruiu foi que ela me olhava. Mesmo no giro, ela me seguia com o olhar. E uma lágrima descia do canto do olho, uma lágrima só. Ela não dizia nada, não gritava, só olhava, como se pedisse alguma coisa que eu não sabia dar. Acordei com o travesseiro molhado de suor, mas o barulho ainda estava lá no ouvido. Os gritos, os passos na água, a roda. Eu contei para minha mãe real na época, mas ela só achou que era coisa de filme. Ela nem estava sabendo que eu tinha ido para a trilha. Disse que era pesadelo de adolescente. Mas não era. Aquilo ficou. Até hoje, de vez em quando, eu sonho com a roda. Às vezes com outra pessoa no lugar. Um amigo, um parente, rodando, de boca aberta, me olhando. E sempre tem uma coisa que repete. A água no meio da roda começa a puxar, como se girasse diferente, como se fosse fundo demais. Como se tivesse outro mundo lá embaixo. Nunca tive coragem de voltar naquele lugar. E se você perguntar qual fazenda era, eu nem sei se vou saber te dizer. A escola nunca mais falou. Os professores também não. Mas eu lembro. A gente viu o que não devia. Ou talvez só quem devia ver viu. E eu não sei se aquilo era um aviso ou um chamado. Só sei que, desde aquele dia, eu não chego mais perto de lago. Nem de sonho com grito, nem de silêncio. Porque é no silêncio que eles ainda rodam.